Quando o tema é emagrecimento, vem logo aquele pensamento assim, falando pra gente ficar assim por algum tempo, longe de alguns alimentos, não é? Verdade seja dita, geralmente é isso que acontece. Mas vamos descobrir hoje que existem alimentos que muitas vezes a gente não ingere. Ou a gente fala assim, eu tô com saudade de comer tal coisa, será que eu posso? Durante a dieta. Mas eles podem auxiliar na perda de peso. A nutricionista doutora Gabriela Sila vai nos contar quais são esses alimentos e como que a gente deve consumir, que acho que é aí que está o negócio certo, entendeu? Para que possa beneficiar a gente. Sempre com equilíbrio ela vai falar pra gente, não é? Seja bem-vinda, Gabi. Eu que agradeço estar aqui mais um dia com uma bancada maravilhosa. Não Tal é? do equilíbrio, né? Tal do equilíbrio. Do que equilíbrio. É o difícil. Pode? Deve. Eu já eu aqui, ó. Eu Não é? Me apaixonei. Ai, coisa. Ai, como eu gosto de pão, gente. Eu do céu, gostava como é bom. tanto de pão, tanto que uma vez quando eu fui fazer a quaresma, eu fiquei os 40 dias sem comer pão, porque pra mim era muito mais difícil do que comer qualquer outra coisa, porque eu amava. Mas Agora é me fala uma difícil coisa, mesmo. quando você voltou, você queria comer 20 milhões? Não. Ótimo. Viu? Porque geralmente é o que acontece. Costume, né? Vai Não- que vai, acostuma o corpo, né? Acostuma a não e ter hoje mais assim, aquilo. eu como assim, eu tô com muita vontade de um Isso. pãozinho com manteiga, eu vou lá e compro, Eu entendeu? como raramente pão também, É. porque eu me controlo Eu me todo controlo. santo dia, porque a vontade que eu tenho de passar numa padaria todo dia, tomar Pãozinho. um pingado e comer um pãozinho Pão na na chapa. chapa, eu também. Eu me controlo diariamente. Mas por que não? Porque eu acho que desperta a vontade de comer mais pão, mais comida, mais massa, mais pão. Então de manhã eu evito, assim, vou ser bem sincero. E aí? Mas eu Aí, amo. ó. E aí? Mas é verdade, o que o pessoal acaba fazendo? O pão, o famoso pão com manteiga, ele não vai te segurar. De verdade, você vai querer comer 2, 3, ele não vai segurar. É o que a gente fala, é diferente você abrir um pãozinho e você colocar, por exemplo, uma fonte de laticínio. Então colocar um queijo amarelo, um ovo. Entendeu? O nosso sanduba de ovo. Isso. Se você come esse, você não vai querer comer o segundo. Ou se você vai comer o segundo, você vai comer com muito pesar. Você vai comer pensando. Agora, o pão com manteiga, a manteiga não é suficiente para te deixar saciado. Então é Essa é a diferença. Entendeu? A gente é tem verdade. que rechear É com uma base proteica. Porque aí que tá, por exemplo, ainda bem que você não teve essa vontade, mas grande parte das pessoas tira tudo que a gente está colocando aqui e quando elas voltam a comer o dobro do que elas comeriam. Porque não tem a questão do equilíbrio. E são carboidratos assim como qualquer outro carboidrato. Né? Que nem a gente fala assim, tem muitos pacientes que falam, poxa, eu não quero comer comida na janta porque eu me sinto estufado. Eu sei que eu não posso comer pão. Falei, por que não? Porque o pão ele é equivalente a um arroz, assim como qualquer outra massa. Se você fosse comer batata, é uma base de carboidrato, assim como o pão. A questão é como você vai comer o seu pão. Essa é a questão. Gente, isso Muito é legal, muito né? legal. Muito Tem legal. uma pergunta perguntando Boa. exatamente do pão. Vamos pra ela? Bora, Nas bora. ruas, vamos lá. Bora. Já ouvi dizer que a tapioca é mais saudável do que o pão francês porque não contém farinha. É verdade? E aí, é Boa verdade? boa pergunta. Olha, e é uma coisa que eu sempre ouço no consultório também. Fala assim, eu troquei o pãozinho pela tapioca porque é melhor, né? Aí a primeira pergunta que eu faço, você é celíaco? Ou seja, né? Você tem intolerância ao glúten? A pessoa fala assim, não. Então, não. Então, não é uma troca justa, né? Se a gente fosse pensar em questão de carboidrato, a gente tá falando em questão de carboidrato. Pra você ter ideia, 2 pãezinhos franceses é equivalente àquela tapioca que a gente come Não na fala frigideira isso. normal. 2? Verdade. Não fala isso, não. 2. Faz um com ovo, já era. Faz um com ovo, já E era. seja feliz de manhã. Eu Eu vou ficar muito feliz. Então, tô aqui já quase mordendo ele já. Tô gostando de pão. Que legal, Que legal, que isso. bom E mesmo. é Olha. bem ilusório mesmo, né? agora se for falar em questão de celíaco, né? Não tem farinha, ótimo. Se a pessoa realmente for intolerante, tiver uma sensibilidade ao glúten, ao trigo, aí eu não discordo. A gente, obviamente, é uma troca extremamente justa. Mas as pessoas fazem pela questão do, sabe, ilusório. É Exato, ilusório. do Porque em questão de ilusório. carboidrato, a gente fala que assim, o que engorda é o carboidrato, de fato. Mas como que você consome o carboidrato? A rapidez dessa absorção. É a mesma coisa do pãozinho com manteiga. Se você comer o pãozinho com manteiga, a absorção vai ser muito rápida. Você vai comer 3, 4. Agora, você colocar a proteína ela diminui a lentificação da digestão. Você fica mais Se fosse um estufado. integral, se fosse um integral, por exemplo, eu sei que nem é uma questão de caloria no caso, né? Porque eu gosto muito de pão integral, por Ótimo. exemplo. Não por emagrecer ou não, Sim. por gosto. Sim. Eu gosto da farinha integral. Sim. Meu paladar é melhor.
Tem alguma diferença? Sim, a fibra ela diminui também. Ela faz com que o teu organismo ele tenha um pouco mais de trabalho para digestão. Em questão calórica, que nem todo mundo pensa, emagrece mais. Não, na verdade não. Elas são exatamente a mesma coisa e às vezes até um pouco mais, porque alguns pães têm uma base de farinha de castanha ou de oleaginosas e é uma base de gordura, aumenta a caloria. Então, alguns dos pães integrais que a gente consome, às vezes, são mais calóricos. E tudo bem. Né? Porque se vão ter mais fibra, você vai ter uma digestão melhor, mais adequada, ajuda. É só porque ele demora mais, então a sua saciedade fica melhor, né? Justamente, justamente. Bom saber. Tem mais perguntinhas, vamos lá. Eu tenho colesterol alto. É verdade que eu não posso comer ovo? E aí? O ovo já foi muito vilão, Nossa, né? coitado. Gente, agora ele voltou pra ficar. A gente fala assim, isso era realmente muito... A gente tinha essa questão de ilusão. Porque o que acontecia? A gente fritava o ovo. Lembra? Lá atrás a gente fritava o ovo com óleo, a gente regava. Isso. Pega a escumadeira e faz assim, ó, por cima. Justamente. A gente fala que a verdade é assim, todas as bases proteicas animais, elas são fontes de colesterol. Isso não é uma coisa ruim, porque o colesterol, ele faz percussão de hormônios no nosso organismo, ele é predominante, assim, a gente precisa, ele é essencial. O problema é quando a gente coloca e submete ele em alta temperatura, que é o que a gente fazia com ovo frito. Se a gente for fazer um bife à milanesa, ele vai ter o mesmo problema, digamos satura, assim. né, a gordura, É isso. né? É isso, a questão de saturação da gordura. Então, não há problema nenhum. Se for fazer na frigideira com um pouquinho de azeite, inclusive, que é o que a gente tem lá na frente, né, a gente deve e usa, não tem problema nenhum, em uma temperatura um pouquinho mais baixa, com fogo não totalmente alto, não há problema nenhum, pode e deve ser consumido, até porque ele auxilia na diminuição do colesterol. Porque tem colesterol, tem gorduras que são boas, que diminuem o nosso LDL, que é a gordura ruim. Então, ele deve e pode ser consumido. Quem não deve consumir ovo? Olha, sendo sincera, Todo mundo pode. todo mundo pode, é o vegano. No caso, ele não deve consumir porque ele não gosta e não quer, ele opta por não, mas na verdade todo mundo deveria. Fonte de vitamina D, colina. Então a gente se entope daqueles medicamentos para unha, cabelo, aí fala assim: não, mas eu como 2 gemas, eu coloco 2 claras e uma gema. Eu falo, gente, mas por quê? Coloca os 3 ovos inteiros ali e manda bala. ver. Não tem problema nenhum. Eu como claro ovo que cozido suplementar é excepcional e a gente precisa, mas não joga a geminha fora, não. Boa. Coloca tudo. Ah, adoro isso. É bom, né? Praticidade É isso também, aí, não também é? acho, Tá também ali. acho. Isso aí. Tem mais perguntinhas, vamos lá. É verdade que a banana é muito calórica? E aí? É, né? E todo mundo fala, não consumo. E muitos vêm dos médicos, falam assim: porque eu sou diabético, eu tive uma alteração e não posso consumir banana. Não, gente, consumam banana, né? Banana é fonte de triptofano, que é um precursor muito importante para a questão de relaxamento no nosso organismo. Por isso que a galera, antigamente, consumia banana com aveia antes de dormir, que dava aquela sensação de relaxamento, né? Assim como o abacate, que a gente bate ele com leite, a banana a gente batia com leite, comia no iogurte, causa sensação de relaxamento. Questão de caloria, a gente pode apontar em torno de 110 calorias. Isso não é nada. Não é nada. Né? Agora, a gente não precisa fritar a bananinha. Né? Numa quarta-feira, a gente não precisa fritar a bananinha. Mas, se for comer a bananinha frita, então, que você só opte também pela banana frita e não outras frituras que a gente tenha no prato. Então, escolhas, né? Banana com arroz e feijão é bom também. Então. Nossa, como é bom. É a única coisa que não vai pra mim com banana, brincando. acredita? Não Em vai. casa, bananinha no arroz e feijão, um zoião, bom demais. Bom demais. Eu adoro. Bom demais. Eu adoro. Muito bom isso. É, minha gente, não tem vilão não, é Não. saber comer. Justamente. Tem perguntinha de WhatsApp também. Bora. Boa tarde, meu LDL está alto. É por causa do pão? Olha a gente culpando as nossas comidas. Pão E no aí? pão, coitado. Todo mundo, e coitado do pão, né? Coitado do pão. Essa é uma dúvida que muita gente tem e as pessoas costumam confundir. Quando a gente fala em colesterol, é simplesmente de base animal. Então, a gente não tem relação com o pão. O pão, ele aumenta o triglicérides em excesso. O que acontece? Quando a gente consome muita gordura, a gente tem um estoque de gordura no nosso fígado, que é o triglicérides. Quando ele está aumentado, quando ele está fora de controle, a gente aumenta o triglicérides, que é a gordura que a gente estoca no fígado, que é a tal da esteatose hepática, enfim. Né? Quando a gente tem muito acúmulo, ou seja, muito excesso de carboidrato, a gente acumula essa gordura, obviamente, no nosso fígado. No fígado. Então, o LDL estar aumentado pode ser um pouquinho de descontrole das gorduras que anda consumindo. Então, carnes um pouco gordurosas, tem uma base genética que às vezes vale a pena dar uma investigada, porque às vezes ela se alimenta super bem e vai ter que tomar medicamento porque às vezes é uma alteração genética e isso a gente não tem controle. Então, às vezes, mesmo comendo direitinho, vai ter que fazer uso do medicamento, não tem jeito, mas dá uma investigada. Vai pelas gorduras, não é pelo pãozinho, não. Não é pelo pãozinho. Boa, tem mais perguntas. Olá, eu não gosto do arroz integral, mas me falaram que ele é melhor que o branco, é verdade? Isso é muito legal do arroz, né?
Eu não sei vocês. Vocês gostam do arroz integral? Eu gosto, mas eu gosto muito mais do branco. Mas é isso aí. Eu também Um gosto arroz muito mais do branquinho, branco. fresquinho, Ainda com do tomate abolinho. cortadinho, assim, ó. É bom demais. É. Com feijão, a banana. Não é? Só É falta isso. tirar a banana, só. O resto vai que vai. Ó, questão de qualidade nutricional. Se a gente for pensar em fibras, obviamente, o arroz integral, ele tem muito mais fibras, ele é melhor para essa questão de absorção. Agora, o que a gente pensa assim, o arroz e feijão, eles são um casal perfeito. Perfeito mesmo, e não é por questão da gente ser brasileiro, né? Eles têm aminoácidos que eles se complementam na absorção. Então, qual que seria o problema do arroz? A mesma coisa do pão. Como que você vai consumi-lo? Se você vai consumi-lo puro, de fato, você vai passar 10 minutos e vai estar morrendo de fome. Então, sempre colocá-lo com uma base proteica, assim como a gente faz com o pão. Vamos pensar que eles são farinhas, né? Farinhas, obviamente não é uma farinha, mas ele é uma base branca. Então, a rapidez dele é muito fácil. Então, a gente absorve muito rápido. Sempre colocá-lo com feijão, com uma base de leguminosas. Então, feijão, grão de bico, lentilha e proteína. Não tem problema nenhum, consuma arroz branco sem medo. Sem medo, Sem gente. medo. Seja feliz. Sem medo. Eu acho que a gente tem que fazer as pazes com os alimentos, né, Gabi? Meu marido está passando uma situação complicada de dieta, porque não pode comer nada, porque Sim. ficou bem ruinzinho do intestino. E aí eu comecei a fazer peixes, que é uma coisa que ele não gosta muito. E agora ele come, ele fala, que delícia o peixe. Por quê? Porque o paladar mudou. Você sem presta dúvida. atenção no que você está comendo. Isso aí. Né? Acho Então, que se o você caminho é esse começa a fazer as pazes com os alimentos, você consegue entender melhor o seu corpo e vai adequando, E o paladar né? ele é adaptativo, né? Então você vai acostumando. Muitas coisas que a gente não comia antes, você, dá pra comer, né? Por exemplo, chocolate amargo. Muita gente não era acostumada a comer, você acostuma. Porque vai criando esse hábito criando mesmo. E nem tinha muito no mercado também, né? Não. Hoje tem Tudo, um monte, de vários. tem uma prateleira só de chocolate, então não é por isso, mas é difícil de encontrar. Não. Não, hoje você encontra todos os Tudo. lugares, né? Boa. De fato. Tá bombando e Tá, hoje ainda é tem bom, pergunta hein? lá, pergunta aqui, Aí. tem mais aqui. Da Tatiane de São Paulo, boa tarde. Qual carboidrato posso consumir à noite para não aumentar o peso? Nós, mulheres e a balança. Oh, Deus, quando é que a gente vai parar de fazer isso? Eu peso Pois quando é, acordo, né? eu peso quando eu durmo, todo dia, você acredita? Não deveria, né? Não. Porque você acorda feliz e dorme triste, né? Acordo feliz e durmo É triste. isso. Ontem em casa eu cheguei, não sei o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu tava falando com o Léo, que tem gente que trabalha igual jogador e perde peso. né? Sim. Eu e o Léo, a gente engorda quando a gente Porque a gente tá trabalha. trabalhando, comendo. Mas cheguei em casa sim. ontem, eu tava com 1 quilo a menos. Eu falei, nossa, estranho. Hoje foi bom. Então foi bom pesar ontem à noite, mas nunca Não, é. né? Geralmente não quer. Nunca é. Qual carboidrato que É. ela pode consumir? Todos. Ah, Ai, gente, né, vai, brincadeiras à parte, de verdade. Todos poderia, mas tem um específico, batata inglesa. Batata inglesa, ela tem um índice muito menor de carboidrato do Olha, que que todos legal. os outros de carboidrato. Então, assim, metade da quantidade de arroz, metade da mandioca, mandioquinha, inhame. Então, se fosse para preferir em torno de 100, 120 gramas de batata inglesa e de abóbora cabotiá, Olha, que perfeito. legal. Então, eles influenciam a base menor de carboidrato e dão Muito mais legal. saciedade. que A demais. abóbora cabotiá é muito boa Sim. também, É, né? eu tenho feito bastante. Eu adoro. Batata inglesa é melhor que a batata doce? Sim, muito melhor em questão de carboidrato. Quando a gente fala em questão de emagrecimento, De emagrecimento. sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Tom de A queda. Andresa tá desesperada aqui. Eu nunca mais vou comer. Calma, Você também come não é assim, forçado, Andressa. Andresa? Calma. Batata doce? Ela come forçada. Então, eu também, eu não gosto de batata doce, porque pra mim é doce. A gente, batata doce é doce, né? Se a gente fosse verdade. pensar assim, pra quem tem costume de pesar comida, 120 gramas de batata doce, que é o que geralmente a galera faz. 210 gramas de batata equivalente, se você Nossa, fosse pesar. muito mais. Ou seja, você come muito mais, Muito com a mais. mesma gramagem de carboidrato Olha e só. feliz. Entendeu? Andressa, batata. Adorei, adoro. Batata mesmo. Nossa, ela tá feliz da vida. Ela falou, Tá gritando, arrasou. calma, André. Calma. Você vai passar no mercado e vai comprar 40 quilos de batata. Calma, André. Calma. Mais uma perguntinha. Preciso trocar o sal de cozinha pelo sal rosa? Ai, isso também é muito bom, viu? sim. Essa pergunta é muito boa. Sal rosa é caro. É caro. É caro e assim, sem brincadeira, hoje a gente não tem como confiar se todo sal rosa ele é rosa ou se ele foi tingido. A gente Tem esse de verdade problema, não né? sabe. É. Hoje não dá pra saber. Mas assim, claro, a gente tem muitas opções no mercado. Sal light, sal líquido, né? Menos iodo. Menos Tem iodo. vários tipos, né? Justo. Se a É. gente fosse pensar qual que seria melhor, de fato, um bom sal rosa, ele é ótimo. Mas nem todo mundo tem essa acessibilidade. Não vão para sal light, sal menos iodado. A questão é controle. Porque a gente fala, consuma o sal normal de cozinha, mas capricha no tempero. E vocês sempre falam Muita isso. erva,
erva, né? É isso. Capricha nas Natural. ervas, né? Isso. Nas especiarias. Isso, né? mas a gente tem eu tenho muito costume de ouvir, tem que tirar o sal de todo mundo. Fala, gente, pra gente ter contração muscular, a gente precisa de sódio. Então não adianta a gente excluir o sódio da alimentação, não precisa. Coloque, obviamente, com parcimônia, capricha bastante nos temperos, porque você precisa utilizar menos. Mas excluir por completo, não façam isso. Dor de cabeça, cãibra, então assim, não há necessidade. Não. Antes da gente ir para outra pergunta, tem pergunta de WhatsApp também, mais uma. É um doce de leite? É um doce de leite. Pode? Ela me contou uma coisa que surpreendeu. Sério? Gente, eu amo doce de leite. Meu marido bom tá mesmo. doente por causa de doce de leite. Pode comer? Então, deixa eu falar uma coisa. A questão, qual que é a diferença de um doce de leite para uma geleia? É, né? Nenhuma. Questão de carboidrato, 20 gramas de doce de leite vai ter em média 18 gramas de carboidrato, assim como uma geleia. E provavelmente a geleia vai ter um índice maior de carboidrato, mesmo a sem açúcar. Porque quando a gente faz a geleia, a gente concentra o açúcar da fruta. Se a gente fosse pensar, pô, mas a geleia tem as propriedades da fruta? Sim, mas o doce de leite também. Se a gente for pensar em doce de leite, é o quê? Leite e açúcar. Acabou. É isso. Acabou. Ele é um ingrediente, né, um composto limpo. É bem diferente daqueles outros, eventualmente, pá de amendoim, que tem um monte de coisa dentro que a gente não sabe, aqueles cremes de avelã, enfim. Sim. Doce de leite. Um bom doce de leite para treino deve ser consumido. Então, assim, não só pode, como também deve ser consumido em parcimônia em momentos específicos. E a goiabada? Mesma caso, tem muita coisa. goiabada. Isso, doce Muita. de abóbora, que são ótimos também. Vai ser abóbora e açúcar. A goiabada vai ser goiabada coisa. e açúcar, É. né? A goiaba e o açúcar. São A doces paçoquinha limpos. também? Paçoca também. A gente vê muito no mercado aquelas lights, né? Ah, com aveia, não sei o quê. Eu falo para os pacientes, mas tenta identificar o rótulo. Né? Porque assim, você fala light, tudo bem. A gente que não conhece, até mesmo nutricionista, fala, legal, vou comprar, né? Porque é light. Quando a gente olha o rótulo, uma paçoquinha rolha dessa tem 20 gramas. Ela vai ter 15 gramas de carboidrato, mais ou menos. É a mesma coisa da outra. Exatamente a mesma coisa. E o sabor não vai ser igual. Não vai ser igual. Se a gente for pegar uma pasta de amendoim, vai ter exatamente a mesma coisa também. E às vezes até um pouco mais calórica, porque eles colocam whey protein, colocam adoçantes, enfim. Então, assim, paçoquinha. Mas pra quem treina mesmo, né? Pra quem Mas pega pesado. assim, eventualmente de uma sobremesa, é uma coisa que eu calculo muito pros pacientes. Porque se você vai comer o chocolate ou a paçoca, qual que é a diferença? Vai alternando. Ou uma colher do doce de leite. Que ótimo. Né? Legal, gente. Não, é aí a felicidade. Vai lá em cima. Nossa, eu Sobe. adorei. Tem mais uma perguntinha aqui da Nadia, de Campo Mourão, Paraná. Boa tarde. Gostaria de saber qual é melhor, banha ou óleo na dieta? E aí? Isso é uma pergunta também que acontece bastante. Azeite, se a gente fosse preferir. Azeite. Isso. Agora, se for para fritar com azeite, dói o coração, né? Por conta do pouquinho. preço. Bolso, né? É o bolso. Acaba que não compensa. Mas se a gente for fazer preparações de frigideira em que a gente não precise realmente ter a questão da fervura, o azeite ele é melhor, porque o nível de saturação dele é mais alto. Ele aguenta até 180, 190 graus. A gente eventualmente não chega nisso na frigideira. Então, ok. Agora, para fritura, gente, os básicos, né? Claro, melhor um de girassol, né? Um de algodão. Só que também custo-benefício lá em cima. alto, né? Pega um de soja bom, de uma marca boa, que conhece, e ok, para fazer frituras eventuais. Eventuais, esse é o caminho, Eventuais. né? É Não isso. todo dia Fritura né? não dá para ser todos os dias, porque a gente né? agrega, obviamente, a questão da saturação e a questão calórica. Então, é um combinho que é gostosinho, mas obviamente é do mal, né? É um combo que não dá para ser feito todo dia. Gente, eu amei. Eu também. Lembrando que a gente está falando de emagrecimento, Sim, né? Então, assim, sim. é por isso que ela falou desses alimentos que a gente às vezes fala, não posso. Ela, tudo com equilíbrio, sabendo o que está combinando. Sim. Com o quê? Sim. Ai, Gabi, você é muito maravilhosa, não é? Ai, gente. Gostei Toda vez muito. que ela vem aqui, eu fico Aprendi assim, gente, muito. ela é muito sabia? maravilhosa. Muito legal, bom, né? legal mesmo. Gostei do pão. Gostei do pão. Pão abriu minha vai, mente. Olha, vai, Gabi, eu vai, gosto de você, mas o Obrigado, Léo Gabi. gostou mais ainda Eu do gosto de pão. você, mas a história do pão pra mim foi muito melhor, Gabi. Aí vai Obrigado. ver uma foto, né? A galera vai ver ele na rua assim, Léo é pego entrando na padaria de Comendo manhã. pão. É, isso Pronto. aí. Amanhã, com certeza, estarei lá. E aguardem. Você de casa aproveita para seguir a Gabi, @Nutricila com 2 L's. E tem também nutricila.com.br. E eu acho muito legal a gente sempre falar sobre isso, né? Eu Sobre os também gosto. alimentos, Gabi enfim. ajuda muito a gente. Ela é maravilhosa. Gente, obrigada. Beijo, viu? Beijos. Obrigado, viu? Imagina.